aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, versículo 3. O programa Encontro com a Vida é uma produção independente do projeto missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Querido ouvinte, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no Encontro com a Vida, vamos entender um dos mistérios mais belos da criação, o sopro divino que deu vida ao ser humano. Hoje, começando a nova série, O Sopro da Vida, a criação do homem e o mistério do Espírito. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas num momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Nestas últimas 3 semanas, estamos estudando sobre a tricotomia. Já refletimos sobre a alimentação do corpo, o tema Quem controla o seu apetite. E na semana passada falamos sobre a dor da alma. E nesta semana entramos na dimensão do Espírito. A partir de hoje, aprenderemos algo profundo. Para isso é essencial que tenhamos comunhão com Deus, pois sem essa comunhão jamais compreenderemos as coisas do Espírito. Como escreveu o apóstolo Paulo: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, vamos buscar essa comunhão com Deus agora. Aí onde você estiver, ore comigo. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou com o nosso ouvinte, buscando a Tua presença, pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos deu a honra de com ousadia entrar diante de Ti. Pai nosso que estás nos céus, envolve-nos com Teu Santo Espírito e grava em nosso coração a Tua palavra. Concede-nos o discernimento espiritual e a sabedoria do alto, que está oculta ao homem natural, mas revelada aos Teus servos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao estudo. Tudo começou no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos começar logo aprendendo algo profundo. Nesse texto, Gênesis 1, verso 1, de maneira explícita, esse verso afirma que Deus criou duas coisas, os céus e a terra. Mas, analisando com mais atenção, percebemos que há uma terceira realidade implícita, o tempo. Observe, no princípio, aqui Deus criou o tempo. Princípio é início, o início de algo. Se há um princípio, então o tempo começa ali. Antes disso, não havia tempo, apenas Deus que é eterno.
E depois do tempo, Deus estabeleceu o espaço, criou os céus. A palavra hebraica chamaim, céus, pode ser entendida como a expressão os espaços superiores, o ambiente onde a criação existiria, ou seja, Deus cria o espaço. E terceiro, Deus cria a matéria, a terra. Aqui, terra não é o planeta já organizado, mas a matéria-prima, aquilo que estava sem forma e vazia e que depois seria moldado. Portanto, Gênesis 1, verso 1, apresenta o tripé da criação: tempo, princípio, espaço, os céus e matéria, a terra. Essas três dimensões surgem juntas, porque uma depende da outra. A beleza de tudo isso é que Deus está além do tempo, do espaço e da matéria. Antes que tudo existisse, Ele já era de uma eternidade a outra. Salmos 90, versículo 2. Por isso, muitos que limitam a realidade apenas ao que pode ser medido fisicamente têm dificuldade de aceitar a Deus. Eles enxergam apenas a matéria, mas Deus está além da matéria, acima de tudo o que Ele criou. Cremos não pelo que vemos, mas pela fé, como afirma a Bíblia. Está escrito: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Essa estrutura lembra o que hoje chamamos de continuum: espaço, tempo, matéria, conceito moderno da física. A Bíblia, milhares de anos antes, já apresentava essa ideia de forma simples e profunda. Amigo ouvinte, eu fiz questão de destacar isso para lembrar, desde o início, que Deus não é matéria e não está limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Agora, vamos à criação do ser humano. Gênesis 2, verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui encontramos uma figura de linguagem usada para facilitar a compreensão humana em relação a Deus. O antropomorfismo. O antropomorfismo, quando Deus se apresenta com ações humanas para que possamos entender sua obra. Por exemplo, se Deus é espírito, como disse Jesus em João 4, verso 24, ele não tem corpo biológico, não respira, não possui pulmões, não insufla ar físico. Então, o que significa Deus soprou? Significa que Deus transmitiu vida ao homem, colocou nele o espírito humano, concedeu consciência, deu capacidade espiritual, tornou uma alma vivente. Não é ar entrando no nariz, é vida divina sendo comunicada pelo Espírito de Deus. Jó esclarece isso lindamente. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, versículo 4. Então, Deus soprou. É uma figura de linguagem que quer dizer Deus comunicou a vida pelo seu Espírito ao homem. Por isso, quando o homem morre,
o pó volta à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Como entender Gênesis 2:7? A explicação, sem a figura de linguagem, é: Deus formou o corpo do homem do pó. Esse corpo estava sem vida. Deus comunicou vida por meio do seu espírito. Essa ação é descrita poeticamente como soprar. Por que a Bíblia usa essa linguagem? Porque entendemos melhor realidades espirituais quando Deus se apresenta por meio de expressões humanas. São metáforas que aproximam o divino do nosso entendimento. Exemplos de antropomorfismos. Deus desceu, Deus andou, Deus passou, Deus formou. Até nisso, vemos o carinho de um Deus em se revelar a nós. Hebreus 1, versos 1 e 2 confirma. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por seu Filho. Sabendo que Deus está além do tempo, do espaço e da matéria, fica ainda mais clara a profundidade dos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Deus que é antes do tempo, do espaço e da matéria é o Deus do impossível. E Ele nos criou para a sua honra e glória. Amém? Eu volto amanhã para dar continuidade a esse estudo poderoso. Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais.